Oi, gente, tô de volta aqui pro YouTube. Fiquei 2 semanas ausente, mas estou de volta para fazer vídeos novos para vocês. E hoje o tópico será fé. Vamos falar sobre fé. O que é fé de acordo com a Bíblia? Como que se obtém a fé? Será que é, será que a fé vem de nós mesmos? Será que Deus que nos dá a fé? A gente vai estar falando sobre fé. E eu vou estar me baseando inicialmente, essa ideia de falar sobre a fé veio do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Recomendo que vocês leiam os versos anteriores a estes que eu vou estar lendo agora, que eu acabei de mencionar, para vocês terem um pouquinho mais de contexto e conseguirem compreender um pouco melhor, porque pode parecer que eu tô pegando meio que do nada, assim, os versos para ler, pode parecer que não faz muito sentido da onde eu vou pegar. Mas aí vocês podem pegar, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, lerem os primeiros 4 versículos aí por conta própria, e daí vocês podem estar me acompanhando a partir do versículo 5, tá? Então vamos ler agora o versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Então Pedro está nos convidando a acrescentar à nossa fé todas essas outras características. Mas em primeiro lugar, ele fala sobre fé. Né? A primeira coisa que ele menciona aqui nesse texto, no versículo 5, é a fé. E depois de ter fé, é que ele fala para a gente acrescentar virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e, por último, o amor. Então, quando eu li esse capítulo e eu li esses versos, eu me interessei muito, me chamou muito a atenção e eu senti necessidade de estudar cada uma desses atributos, né? Cada um dessas características aqui que ele menciona, né? Fé, virtude, conhecimento, temperança. Eu falei, vou estudar cada um deles. E o primeiro que ele menciona aqui é a fé. Para a gente poder ter virtude, primeiro precisa haver fé. E depois que a gente tiver fé e virtude, conhecimento. E depois que tiver tudo isso, temperança. E depois de tudo isso, paciência. Então, a gente vai falar hoje sobre fé. E que livro melhor e que capítulo melhor para compreender sobre fé do que capítulo 11 de Hebreus. Eu não sei se você já leu o capítulo 11 de Hebreus. A gente vai ler, acho que uns 2 versos aqui, pra gente falar um pouquinho sobre fé, do capítulo 11 de Hebreus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, no verso 1. Nós vamos ler o primeiro verso. Fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é que você entende disso? Olha, a primeira parte do versículo diz que fé está relacionado a esperar, esperança. É um firme fundamento das coisas que se esperam. Quando eu vejo as palavras firme fundamento, a primeira vez que eu li isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é uma casa em construção. Pense que a primeira coisa que se faz para construir uma casa, além da terraplanagem, é preparar o fundamento da casa, né? Precisa haver um firme fundamento, precisa fazer a fundação da casa para que ela possa ficar firme de pé, de forma que nada abale esta casa. E aqui, no livro de Hebreus, o autor está dizendo, Deus está dizendo, que fé diz respeito às coisas que a gente espera, mas é uma esperança que tem um firme fundamento. Então pense em alguma coisa que você espera. Ah, eu espero um dia casar, eu espero um dia ter filhos, eu espero me aproximar de Deus, eu sei lá. Alguma coisa que você tem esperança de que venha a acontecer na sua vida, mas que ainda não aconteceu. Essa esperança, ela precisa ter um firme fundamento. E quando a gente continua lendo aqui o versículo 1, fala assim, fala que a fé também é a prova das coisas que se não veem. Então, coisas que a gente, sei lá, por exemplo, a Bíblia, ela tem muitas promessas. E a gente pode olhar então para uma promessa na Bíblia, e o nosso coração pode sentir esperança quando lê aquele verso, e a gente quer que aquilo venha a se realizar na nossa vida, a gente quer que aquilo venha a acontecer na nossa vida, que se manifeste na nossa vida realmente, mas ainda não veio a acontecer.
mas eu creio que logo eu terei a prova daquilo que eu ainda não vejo. Então, fé diz respeito à esperança, e é uma esperança que tem um firme fundamento, e diz respeito a acreditar em coisas que não se vê, coisas que ainda não vieram a se concretizar, mas que você crê que vai vir a se concretizar na sua vida, e você logo terá a prova daquilo. É a prova das coisas que se não veem. Agora vamos descer um pouquinho no mesmo capítulo 11 de Hebreus, lá para o verso 6. Diz assim: Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Por que é que será que quem não tem fé não pode agradar a Deus? A resposta vem logo em seguida, no mesmo verso. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu fiquei refletindo um pouco nesse verso. Por que é que não é possível agradar a Deus uma pessoa que não tem fé? E a resposta, obviamente, está aqui logo em seguida, mas ainda assim eu tive um pouco de dificuldade para compreender a princípio. Eu acho que para a gente compreender esse verso, a gente precisa entender o que é um galardoador. Né? O que é o galardoador? É uma pessoa que concede o galardão. Né? Aqui está falando que uma pessoa sem fé ela não consegue agradar a Deus, porque é necessário que a pessoa que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Galardoador é aquele que concede o galardão, obviamente. Mas o que é o galardão? Eu fui pesquisar o que é o galardão. Galardão é uma palavra derivada do germânico, o erradon. O erra sendo guerra, dom sendo presente ou dádiva. O termo originalmente significava uma recompensa ou um prêmio concedido por feitos notáveis, especialmente no contexto de coragem ou esforço em batalha. Então, é uma recompensa ou um prêmio, o galardão é uma recompensa ou um prêmio concedido por feitos notáveis no contexto de coragem ou esforço em uma batalha. E a gente está lendo isso na Bíblia. Nós estamos lendo isso no quesito espiritual, no quesito de fé. Deus fala sobre o galardoador, sobre ele ser o galardoador das pessoas que têm fé e que o buscam. A gente está numa batalha espiritual, nós cristãos. Na verdade, todo mundo está numa batalha espiritual. Tanto as pessoas que tomaram o lado de Cristo, quanto as pessoas que ainda não tomaram conhecimento de Cristo ou simplesmente estão rejeitando Cristo. Todos nós, seres humanos, estamos em uma batalha espiritual. Nós somos chamados a enfrentar essa batalha. Mas nós não precisamos lutar sozinhos. Nós temos equipamentos para essa guerra. E a fé, ela precisa ser utilizada nessa batalha. Quem não tem fé não acredita que Deus existe e ela não acredita que Deus recompensa ou dá um prêmio, vamos assim dizer, para as pessoas que o buscam, para as pessoas que estão andando pelo caminho estreito, como diz a Bíblia. E então essa pessoa, se ela não crê em Deus e ela não crê que há uma recompensa para seguir a Deus, ela não vai seguir os mandamentos de Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E então ela não vai conseguir agradar a Deus, como diz aqui em Hebreus 11, versículo 6. Vamos reler aqui para você relembrar o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não acreditar que existe um galardão, que existe um prêmio por seguir a Cristo, por seguir o caminho, a verdade e a vida, da qual a Bíblia fala, se você não acredita que existe um prêmio para seguir a Deus, você simplesmente não irá obedecê-lo e você não vai agradá-lo. Deus, ele fica muito feliz, ele se sente muito agradado quando a gente se atenta às palavras que ele nos ensina na Bíblia. Então, a gente já aprendeu duas coisas aqui. O que é fé? E a gente aprendeu que uma pessoa que não tem fé, ela não pode agradar a Deus. Agora, gente, eu pergunto a vocês, você sabe de onde que vem a fé? Se você é uma pessoa que está com a fé muito fraca, que sente que quer aumentar a sua fé, você ora para Deus aumentar a sua fé. Eu já passei por momentos assim na minha vida, que eu queria aumentar a minha fé, e eu não sabia exatamente como. E se eu lesse a Bíblia, eu ia descobrir como. Hoje eu leio a Bíblia, graças a Deus. Vamos lá para o capítulo 10
de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 17. No verso 17, Paulo diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gente, eu adoro esse verso. Eu adoro esse verso porque ela dá uma revelação muito grande pra gente de como obter fé. Se você tá com a sua fé fraca, Paulo, ele tá dando a solução aqui. Ele diz que a fé é pelo ouvir. Fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas como que se ouve a palavra de Deus? Onde é que eu posso ouvir a palavra de Deus? E existem muitas maneiras que a gente pode ouvir a palavra de Deus. A gente pode ler a Bíblia. Eu acho que isso é super importante, precisa ser o método número 1 de ouvir a palavra de Deus, lendo a Bíblia, mas também a gente pode ouvir Deus falando conosco através de oração. A gente pode ouvir Deus falando conosco através de um sermão. A gente pode ir para a igreja, a gente pode ter amigos que são cristãos, que falam pra gente de Deus também. Então existem muitas maneiras da gente ouvir a palavra de Deus, mas eu recomendo que você leia a sua Bíblia. Caso você esteja com a sua fé fraca, leia a Bíblia, que isso vai fortalecer muito a sua fé. Pode ser que você esteja se sentindo muito relutante para ler a Bíblia. Eu já tive muitos momentos assim na minha vida, mas eu rogo a você, oro a Deus, para que você pegue a sua Bíblia, abra ela e leia. Faça uma oração simples antes de ler, para que Deus te dê compreensão. E, sabe, você não precisa ler um monte, pega alguns versos e medita neles. Eu super recomendo, para quem nunca leu a Bíblia antes, para quem tem dificuldade para entender o que é o Evangelho, o que Cristo veio aqui na Terra fazer, leia leia o livro de João, o Evangelho de João. É muito bom, gente. É um livro maravilhoso. Se eu tivesse que recomendar para alguém que nunca leu a Bíblia antes, eu diria para ler o livro de João. Você também pode ler Gênesis também. Eu acho muito legal para compreender a origem do mundo, né? A origem do ser humano, de tudo que tem na Terra. Tá tudo lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Esses 2 livros eu acho que é bem legal ler. Gênesis e o Evangelho de João. Então, gente, a gente viu aqui que para a gente obter ou fortalecer a nossa fé, a gente precisa buscar ler a Bíblia e consumir conteúdos cristãos, nos rodear de pessoas que creem em Deus também e podem falar para nós sobre Deus, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela vai ser fortalecida. Ouvir testemunhos também é muito, muito, muito bom, gente. Isso fortalece muito a nossa fé. E eu quero trazer testemunhos aqui para esse canal. Eu tenho muitas coisas boas, graças a Deus, que vem acontecendo na minha vida. E são testemunhos que vão servir para dar honra e glória para Deus. Falando ainda sobre fortalecer a fé, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no capítulo 16 do Evangelho de João. João, capítulo 16, nós vamos ler os versos 7 e 8. Olha, diz assim no verso 7: todavia, digo-vos a verdade. Isso é Jesus falando, tá bom? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus, ele estava falando que seria conveniente para os discípulos que ele fosse morto, ressuscitasse e fosse embora para o céu, né? Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus está falando, olha, os discípulos, eles estavam... Primeiro que eles não entendiam muito bem quando Cristo falava que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia para o céu. Jesus, em muitas instâncias, ele falava para os discípulos, praticamente, olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar e eu vou ascender para o céu para preparar um lugar para vocês, porque eu vou voltar aqui para a terra um dia e eu vou buscar vocês para vir morar comigo. Jesus, em muitas situações, ele falava isso para os discípulos, só que os discípulos não compreendiam muito. Mas quando Jesus estava falando sobre ele ir embora eles não entendessem muito o porquê, eles não entendiam completamente o porquê disso, eles estavam entendendo que Jesus ia ter que ir embora. Jesus ficava falando que ele ia para algum lugar, embora, ia voltar para o Pai. E eles ficavam tristes ao ouvir isto, né? E daí Jesus, ele fala que é conveniente que eu vá embora. É conveniente para vocês. Convém que eu vá. É bom para vocês, meus filhos, que eu vá, que eu ascenda para o céu, que eu ressuscite e vá embora daqui da terra. Porque se eu não for embora, o Espírito Santo não vai vir. Eu não vou poder enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria desempenhar um papel aqui na terra, no coração das pessoas, não só das pessoas que acreditam já em Cristo, mas as pessoas que viriam a acreditar. Ele ia vir fazer um papel, principalmente nos apóstolos de Cristo, para que eles pudessem dissipar a palavra de Deus em todo o mundo.
com a vinda do Espírito Santo, após a ascensão de Cristo para o céu, é que foram derramados os dons do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e aí a gente lê no livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, todos os atos maravilhosos que eles puderam fazer em nome de Cristo através do poder do Espírito Santo. E assim a palavra de Deus ela foi se difundindo na terra, em toda a terra. Hoje, a palavra de Deus, a verdade sobre Cristo, ela foi espalhada no mundo inteiro por causa da vinda do Espírito Santo aqui para a terra. Então, aqui no verso 7, Jesus ele está falando para os discípulos, eu preciso ir porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não vai vir a vós, discípulos. Mas quando eu for embora, quando eu voltar para Deus, Pai, eu vou enviar o Espírito Santo aqui para a terra. E quando ele vier, no verso 8, olha o verso 8. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Olha o papel do Espírito Santo. É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, gente, lendo esses dois versos aqui, além de tudo isso que eu falei, a gente consegue ver que o Espírito Santo, ele trabalha no coração das pessoas para criar e fortalecer e alimentar a nossa fé. O Espírito Santo, ele vem à Terra para revelar a verdade para as pessoas. Ele veio à Terra, né? Jesus enviou o Espírito Santo para a Terra para a verdade ser revelada em todo mundo. E que verdade é essa? A verdade é Cristo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo, do julgamento que Deus vai fazer com o mundo, com cada pessoa. Cada pessoa vai responder pelos seus atos perante Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel crucial no que diz respeito à fé. E a gente vai falar mais sobre o Espírito Santo em um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo para vocês mais pra frente, falando melhor sobre o Espírito Santo. Muito legal, gente. Para vocês compreenderem tudo que diz respeito ao Espírito Santo. Talvez não tudo, mas eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o Espírito Santo. Percebam também, gente, aqui em João, capítulo 16, no verso 8, que a gente acabou de ler, que fala que o Espírito Santo, ele convence. Um dos papéis do Espírito Santo é convencer. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, convencer nos faz, uma pessoa que nos convence, ela nos faz acreditar em algo, né? Uma pessoa que te convenceu de alguma coisa, ela te fez tomar aquela coisa como uma verdade para você mesmo. É isso que o Espírito Santo faz. Nós não temos poder nenhum em nós mesmos de conceder, aliás, de convencer uma outra pessoa a acreditar em Deus. A gente não tem esse poder. Nós podemos sim ser exemplos, né? A gente pode ser pessoas que seguem verdadeiramente os mandamentos de Cristo e a gente acaba sendo um testemunho para essa pessoa de que existe um Deus, né? Não só através de sermos pessoas que amam a Deus e amam ao próximo, mas também através dos dons do Espírito Santo, né? Através de curar os enfermos, através de expulsar demônios. Nossa, Kiana, cristãos podem fazer isto hoje em dia? Sim, podem sim. E eu vou trazer vídeos para vocês falando para vocês que Cristo, ele nos concedeu esse poder. Cristo nos concedeu o poder para gente curar os enfermos, para gente falar uma palavra sobre uma pessoa doente e essa pessoa sair curada, para gente orar pelas pessoas e elas verem milagres acontecerem na vida delas, para gente expulsar demônios. E eu tenho um testemunho maravilhoso para contar para vocês. Não agora, mas no futuro eu vou trazer para vocês testemunhos para que vocês creiam. É para isso que servem esses atos. É para isso que servem os dons do Espírito Santo. Para a gente glorificar a Deus através de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Tudo é para honrar a Deus. Deus, ele nos concede os dons do Espírito Santo para que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém e que essa pessoa creia nele. Nunca é para nossa honra e glória próprios, mas tudo para honra e glória de Deus. Tudo que a gente fizer em nome de Cristo é para glorificar a Deus. Mas enfim, gente, resumindo, o Espírito Santo, ele convence. É ele quem convence. Ele nos dá também a fé. A fé vem do ouvir, né? Como a gente leu em Romanos, no capítulo 10 de Romanos, mas também o Espírito Santo, ele desenvolve um papel crucial no que diz respeito ao desenvolvimento de fé, porque é ele quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo que como cristãos a gente não só tem
a obrigação, entre aspas, obrigação, porque Deus não obriga a nada, mas se nós estamos levando o nome de Cristo, a gente não quer desonrar o nome de Cristo, né? A gente quer trazer honra e glória pro nome de Cristo. Então eu penso que os cristãos, uma pessoa que diz acreditar em Deus, que diz acreditar em Cristo, a gente não só deve viver os mandamentos que ele falou, né? Mas também a gente precisa falar de Deus para as outras pessoas. Existem várias formas de fazer isso. Deus, ele pode revelar para você individualmente como que ele gostaria que você fosse um porta-voz dele. Não é só através de vir aqui no YouTube, criar conteúdo falando sobre a Bíblia. Existem diversas formas da gente propagar a palavra de Deus no mundo. Pode ser através de cantar, pode ser através de ser um ombro amigo, sabe? De ser uma pessoa que ajuda o próximo, que escuta o próximo. Existem muitas formas de pregar o evangelho. Não é só através de literalmente pregar com a boca, né? Falar da Bíblia. Deus pode revelar para você. E o nosso papel é ser porta-voz. Nosso papel não é convencer as pessoas. A gente tem o papel de ser. A gente tem a função, Deus quer usar as pessoas dele, né? As pessoas que acreditam nele, ele quer nos usar. E ele pode nos usar de diversas formas. Mas quanto ao acreditar ou não, isso quem faz é o Espírito Santo. A gente pode orar pelas pessoas para que o Espírito Santo convença elas de que aquilo que a gente transmitiu, de que aquilo que está na Bíblia, ela tome para si como verdade. Mas a gente não tem esse poder inato, assim, de convencer o outro. Quem convence é o Espírito Santo. Você apenas pode ser um exemplo ou um porta-voz de Cristo. Entendeu? Então não tente ficar convencendo alguém de que a Bíblia é verdade, ou de que aquilo que você quer transmitir sobre Deus é verdade. Esse não é seu papel. Seu papel é viver a vontade de Deus. Seu papel é só esse. É bem simples. Pede para Deus revelar para você o que é que ele quer que você faça, como que você pode seguir ele, leia a Bíblia, faça a sua parte, busca ter um relacionamento com Deus. E o convencer vai ser o Espírito Santo quem vai fazer na vida das outras pessoas. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Diz assim: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, quando a gente invoca o nome de Deus, invoca o nome de Cristo, a gente ora a Deus em nome de Cristo, Deus, ele promete, ele faz uma promessa aqui, de que ele vai ouvir a nossa oração, ele vai nos ouvir, invocar o nome dele. E ele diz, ele promete que quem buscá-lo de todo o coração vai achá-lo. Me diz se isso não aumenta a nossa fé. Você orar para Deus, fazer um pedido para Deus, ou simplesmente buscar ter um relacionamento com Deus, querer se aproximar de Deus sem nenhum outro interesse, talvez, sem nenhum outro pedido, e Deus, ele aparece para você. Talvez ele não apareça... ele não vai aparecer na sua forma física perfeita, porque a gente seria destruído, tá? Deus, ele é tão glorioso e majestoso e divino e perfeito, e nós somos tão longe, a gente tá tão longe e distante disso, que literalmente seríamos consumidos se Deus só aparecesse assim na nossa frente. A gente não suportaria. Precisa haver uma transformação para que a gente possa estar na presença de Deus. E a Bíblia fala sobre uma ressurreição, ela fala sobre uma transformação que vai acontecer para que a gente possa estar plenamente na glória de Deus. Mas enfim, voltando aqui pro foco do que eu estava tentando falar, você orar, Deus ele fala que se você me invocar, se você orar, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. E ele vai se manifestar na sua vida de alguma forma. Ele vai se manifestar na sua vida de alguma forma e você vai saber que é ele. Ele promete isso aqui. E isso também aumenta a nossa fé. Orar a Deus aumenta a nossa fé. Ver que Deus respondeu a nossa oração aumenta a nossa fé. Buscar a Deus de todo o coração e achar Deus aumenta a nossa fé. Então aqui tá outra forma da gente fortalecer a nossa fé. Através da oração, através de invocar o nome de Cristo, através de buscar a Deus. O que é buscar a Deus de todo o coração? Colocar Deus como uma prioridade na nossa vida. Você acordar pela manhã e, em vez de você sair correndo da cama fazer as suas coisas, tira 10 minutos para orar. Coloque ele em primeiro lugar. Saiba que sem Deus, sem orar, o seu dia... Aliás, se você orar, o seu dia pode ir muito melhor. Seu dia pode fluir.
As coisas podem acontecer sem que você tenha que fazer muito esforço. Deus, ele vai te ajudar no seu dia. Começa a colocar ele em primeiro lugar. Busca ele de todo o seu coração. Acho que buscar a Deus de todo o coração também significa buscar ele de forma genuína. Buscar ele sem um interesse egoísta por trás daquilo. Não quer dizer que você não possa orar pedindo as coisas que você quer pra Deus, mas eu vejo que hoje em dia muitas pessoas estão buscando a Deus como se elas quisessem fazer uma barganha com ele. Ai, Deus, eu faço uma oração aqui e em troca eu quero isso. Eu quero que você me dê isso. Eu vou fazer uma oração aqui pra obter alguma coisa de você, Deus. Mas não é porque eu quero um relacionamento com você, não é porque eu genuinamente reconheço que você é meu pai, que me ama, que me criou, que quer meu bem, que quer um relacionamento comigo, que quer restaurar o seu relacionamento comigo através da morte de Cristo. Muitas pessoas hoje em dia estão buscando a Deus com avareza no coração, querendo sempre extrair uma coisa de Deus. E Deus, ele não se agrada disso. Eu fiz um vídeo falando sobre avareza. E se vocês quiserem assistir, tá aqui no meu canal do YouTube. Eu acho que o vídeo tá intitulado Descobrir por que muitos cristãos não prosperam. E a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas não por interesses ruins, maus desejos, sabe? Simplesmente por querer obter, com essa mentalidade consumista, só que com relação a Deus, sabe? As pessoas estão tratando Deus como se ele fosse um gênio que torna os nossos desejos em realidade, sabe? E não é assim. Deus, ele é um pai amoroso que criou todo o universo, que criou você com muito carinho, que pensou em você quando ele estava te formando no ventre da sua mãe. E ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você. E ele quer te conceder coisas boas, mas esse não pode ser o foco do nosso relacionamento com Deus, de obter coisas terrestres. Esse não pode ser o foco. O foco tem que ser realmente desenvolver um relacionamento com esse pai amoroso que nos ama. E então é isso que eu queria falar com relação a buscar a Deus de todo o coração, né? Que a gente acabou de ler aqui no capítulo 29 de Jeremias.